Não senta, não é o microfone. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos. Irmãos, sem perca de tempo, porque as horas são preciosas, eu quero que você abra a sua Bíblia. Aleluia, Jesus. No livro de Mateus, capítulo de número 16. Depois de tudo que nós já ouvimos nesta noite, nós não precisaríamos mais nada, principalmente ministrar a palavra. Amém, queridos? Aleluia. Capítulo de número 16 do Evangelho escrevendo Mateus. Aleluia. E o versículo é o 18. Todos encontraram, queridos? Amém. E nos diz o verso 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele disse sobre estas pedras, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou contar até 3 e você vai ali, querido. Eu quero ouvir a igreja falando. Amém? 1, 2, 3. Versículo 18. Maravilha, coisa boa. Deus em Cristo nos abençoe. Feche a sua Bíblia, sente-se por gentileza. Aleluia, coisa boa. Eu já quero desde já engrandecer o nome do Senhor, que é sempre eterno. Louva a Deus pela vida da bispa Edileide. Que Deus em Cristo, bispa, derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção, amém, querida? E também os demais irmãos que estão na nave da igreja. Louvado seja Deus pela vida do presbítero Rafael, por esta oportunidade. Aleluia. Também a pastora Luzimar, que está também aí na nossa retaguarda. Louvo a Deus, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, estamos aqui diante de Deus, depois que nós ouvimos tanta coisa boa nesta noite. Aleluia, não precisaríamos mais pregar 10 minutos, 1 hora, nada mais precisaríamos depois da palavra que já foi dita nesta noite. Aleluia, quando a bispa estava, aleluia, se expressando no livro do profeta Isaías, de número 40, e o versículo 29, aleluia, parece que eu vejo a revelação de Deus, bispa, descendo sobre a tua vida. Se tu ficasse ministrando, aleluia, se você ficasse ministrando a palavra, aleluia, já nos bastava, porque, irmão, aleluia, Deus seja louvado. Coisa boa é quando nós ouvimos a palavra expressada na sua magnificência. Aleluia. E quando a bispa estava lendo ali Isaías capítulo de número 40 e o versículo 29, me chamou a atenção, irmão, porque o versículo falou de força. Aleluia. E quando a palavra fala de força, me chama a atenção, aleluia, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz: se tuas forças forem pequenas, no dia da tua angústia, tua força será pequena. No dia da tua angústia, você tem que ter vigor, irmão, aleluia, no dia da sua angústia. É por isso que o livro de Provérbios nos traz a atenção, irmão, para nós ter força diante de Deus. Eu estava ministrando ontem em uma igreja,
Eu falei: Deus, o que é que eu vou ministrar nessa igreja? Mas aqui para nós, uma igreja não tinha quase ninguém, porque o meu interesse não é pregar por uma multidão. Se tiver uma multidão, nós pregamos. Se tiver 2 ou 3 também, nós pregamos. Aleluia, porque o que me chama a atenção é onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali em meu nome, sendo pregado, aleluia, o nome do Senhor será glorificado. E quando nós olhamos para a palavra, irmão, e meditamos no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, aleluia, me chama a atenção a falar de porta, presbítero Rafael. Aleluia, quando eu olho para esta palavra, eu poderia pregar aqui sobre 12 tipos de porta, mas não convém a ministração a nós pregar 12 tipos de porta aqui nesta noite. Aleluia, porque Deus não quer falar sobre 12 tipos de porta, Ele quer falar apenas de uma porta, aleluia, que Ele já venceu, e essa porta ninguém mais passar por ela. Aleluia. E que tipo de porta é essa, pastor? É a porta do inferno. A porta do inferno. Jesus estava dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam. Quando Jesus fala de porta de inferno, ele fala de um bloqueio espiritual. Aleluia. E Jesus estava quebrando esse bloqueio espiritual por meio dos discípulos. Jesus estava dando uma ordem, aleluia, a que viesse ser quebrado. Ele desfeito as portas do inferno. As portas do inferno era quem bloqueava as portas do evangelho a serem pregadas. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 9, o apóstolo Paulo diz: uma porta grande foi aberta, mas diante dessa porta grande aberta, surgiu-se vários adversários. Ei, igreja, diante de toda a porta, presbítero Rafael, diante de toda a porta aberta por Deus, vai surgir inimigos. Aleluia. E quando eu olho para essa palavra, Jesus advertindo os discípulos, aleluia, que ele estava edificando a sua igreja. Jesus estava dando uma ordem, que Satanás não tinha mais poder para tocar na porta que Jesus havia aberto. Aleluia. Jesus estava dizendo para os discípulos: eu estou edificando a minha igreja. Quando a igreja é edificada, o inferno não pode. E quando a igreja é edificada, o inferno não pode, igreja. Mas pastor, como que nós edificamos a igreja? É orando, é jejuando, é consagrando. Sabe por quê? Porque a igreja do século 21 não quer mais orar. A igreja do século 21, bispa, não quer mais orar. A igreja do século 21, ela é a igreja acomodada, ela é a igreja que vive a mordomia. É a igreja do século 21, em palavra cansa ela, ministrações de Bíblia cansa ela. A igreja do século 21 não suporta mais ouvir a verdade, porque dá comichão em seus ouvidos. A igreja do século 21 não quer mais ouvir Bíblia. A igreja do século 21 quer uma palavra mecanizada, uma palavra rápida. Se a palavra passar de meia hora, já dá comichão nos pés, já dá formigamento na cadeira. É, igreja! Sabe por quê? Porque a igreja do século 21 tem se acomodado. Mas a Bíblia nos dá uma autoridade. E Jesus convoca os discípulos que está edificando a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O que é prevalecer? Vencer. Ei, Jesus estava dizendo para os discípulos: eu hoje estou edificando a igreja. O inferno vai ter que fechar a porta e vai ter que mudar, aleluia. O inferno vai ter que mudar de território. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Jesus estava convocando os discípulos, advertindo os discípulos, e disse: hoje eu estou edificando, e as portas do inferno não mais prevalecerão. Quando Jesus ele ordenou essa palavra,
Parece que o inferno ficou em chama. Aleluia. Parece que o inferno, bispo, ficou em chama. Porque diante da palavra do mestre, aleluia, aleluia, diante da palavra do mestre ninguém pode. Então quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos lá para João capítulo 3 e o versículo 8 diz que nas mãos dele está a chave que ele abre e ninguém mais fecha, a chave que ele fecha e ninguém mais abre. Então a mesma chave que fecha, a mesma chave que abre, a mesma chave que abre é a mesma chave que fecha. Jesus estava advertindo a João lá no Apocalipse, na ilha de Patmos: eu tenho a chave. Mas existem pessoas que querem abrir e eles não têm intimidade para abrir. Entende? Para abrir tem que ter intimidade. No mesmo livro do Apocalipse, capítulo 5, a Bíblia nos diz que João vê o céu, João enxerga o céu, e quando ele enxerga o céu, bispa, João vê que o céu fica em silêncio, o céu que não para noite nem dia de louvar e engrandecer o nome do Eterno. A Bíblia diz que o céu fica em silêncio. João contempla toda esse espetáculo espiritual, porque para contemplar o espetáculo espiritual tem que ter intimidade com o grandão. Aleluia. João enxerga o céu em silêncio. Os anciãos, 24 anciãos, estão em silêncio. E a Bíblia diz que os anjos estão em silêncio. Ele diz que todos estão em silêncio. E a Bíblia diz, irmão, que João fica contemplando, e um anjo grita lá na eternidade, um anjo grita com som e alto bom. Ele começa a gritar: quem é digno de desatar o livro e tirar os seus selos, ou abrir o seu livro? Quem era digno? João contemplou isso na eternidade. Aleluia. João ficou contemplando essa magnificência na eternidade. Escuta, igreja, entenda o que Deus quer falar nesta noite. Deus está falando de intimidade. Aleluia. Não vai abrir se você não tiver intimidade com o céu. Só abre as portas se você tiver intimidade com o céu. Nada se abre sem intimidade. Aleluia. Talvez não era essa palavra que você estava esperando, mas é essa palavra que Deus tem para a sua alma. Aleluia. É essa palavra que Deus tem para a sua alma. Sabe por que muitas das vezes você acha que essa não é a palavra que está sendo pregada para você? Porque você está acostumado. Você está acostumado, igreja. Quando nós nos acostumamos com uma comida, aleluia, aí quando o garçom vem com a comida diferente, aleluia, aí nós já fica meio suspenso assim: mas essa comida aí, eu não gosto não. Rafael, que trabalha com cozinha, trabalha em restaurante, ele entende, irmão, desse negócio. Ele sabe a pessoa que gosta de tal comida e não gosta de tal comida. Ele já sabe. Ele é um garçom, ele contempla de longe. Ele já sabe: aquele fulano não gosta dessa comida, ele gosta dessa daqui mais simples. Já tem aquele ali que quando vem essa simples aqui é muito simples. Ele gosta daquele caviar, daquela coisa forte, daquela coisa gostosa, daquela coisa que todo mundo queria comer e não pode comer. É porque Deus não tem qualquer coisa para você aqui nessa noite. Deus tem palavra. João contemplou quem era digno. O anjo disse: quem era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí João contemplou um silêncio no céu. João contemplou um silêncio no céu. E quando se há silêncio na situação, é porque Deus está trabalhando. Quando se há um silêncio, bispa, quando se há silêncio, é porque Deus está trabalhando, igreja.
Tem gente que quer que Deus fale, que Deus grite, que Deus levante um profeta. Ei, Deus também trabalha no silêncio. Houve silêncio, até no céu houve silêncio. E quando Deus quiser dar silêncio na terra, Ele também vai dar silêncio. Ele vai silenciar certas situações, só para você sentir desejo de buscar, ter curiosidade. Por que está tanto silêncio? Aleluia. Sabe por quê? Porque o escolhido, o chamado de Deus, o escolhido de Deus não tem direito de escolha. Ele tem que ouvir o silêncio de Deus. Aleluia. Às vezes a bispa fica, quem sabe, meu Deus eterno, eu não sei o que está acontecendo, que negócio, que situação é essa? Aleluia. Mas é Deus trabalhando, bispa. E quando Deus trabalha, aleluia, a terra tem que se calar. Quando Deus trabalha, o homem e a mulher tem que ficar em silêncio, quietinho, ouvindo a voz de Deus. E não adianta tomar outra rota. Se sair fora da rota de Deus, Deus pega. Aleluia. Jonas não quis estar na rota de Deus, tentou sair fora. Jonas tentou sair, bispa. Jonas tentou sair da rota de Deus, e na ordem permissiva de Deus, Deus poderia matar o profeta de uma vez. Não quer não? Então eu vou matar ele. E Deus não precisou usar o diabo, Deus não precisou usar o adversário para tocar em Jonas. O próprio Deus, ele se coube de tratar com o profeta. Aleluia. O profeta acha que se esconde, o homem acha que se esconde, a mulher acha que se esconde de Deus. Mas quando Deus escolhe, está escolhido. Aleluia. A Bíblia diz que Jonas tentou tomar uma rota diferenciada, comprou a passagem, desceu para Jope, comprou a passagem e entrou no navio e se escondeu no porão. Aleluia. Tem muitas pessoas que estão escondidas no porão, ocultadas no porão. Deus não quer eu e você no porão, Deus quer eu e você à vista, igreja, porque nós somos lamparina. Nós somos lamparina de Deus. E lamparina tem que estar brilhando. Aleluia. Então houve um silêncio no céu. E João ficou incomodado por conta do silêncio. A Bíblia diz que veio um anjo e acalmou a João. Disse: não se preocupa. O anjo veio e acalmou a João, bispa. Olha o que Deus está falando contigo aqui nesta noite. Deus está chegando para te acalmar, fica sossegada. Deus está mandando dizer para a bispa: fica quieta, hein? Se for preciso alugar um ambiente menor, aluga, mas não dá ocasião para o diabo não. Deus manda dizer. Olha que Deus está falando aqui. Igreja, se for preciso, bispa, Deus manda dizer, se coloca, aluga um lugar menor, e o nome do Senhor vai ser glorificado da mesma forma. O que Deus não quer, bispa, sabe o que? Que as portas se fechem, porque Ele está dizendo: as portas que Ele abriu, ninguém fecha, aí eu fecho. Mas as portas eram de Deus, e eu fechei. Então Deus está dizendo aqui nesta noite para nós tomar um rumo. Aleluia. Deus está falando para mim e para você tomar um rumo, igreja. Quando João falou da igreja, que Jesus tinha a chave nas mãos, que fecha e que ninguém abre, era porque estava acontecendo uma questão externa contra a igreja da Ásia Menor. A igreja da Ásia Menor estava sofrendo retaliações. Havia um grupo que estava se levantando. Esse grupo se chamava o grupo dos judaizantes. Era um grupo religioso
Eles andavam com a lei, conheciam a verdade, ensinavam até a verdade, o discurso era bom, a pregação era boa, a oratória era boa, a expressão idiomática era boa, mas não condizia com o testemunho. Então não tem como a igreja ter um bom discurso, um bom ensinamento, uma boa pregação, um bom discurso, uma boa oratória e não andar junto com o testemunho. Lembra que, irmãos, a igreja estava sofrendo retaliação. Escute, é por isso que João é enviado por Jesus para despertar a igreja e dizer para a igreja: olha, lembra o que o Senhor Jesus, João estava lembrando a igreja, o que ele havia falado para Pedro e os discípulos no capítulo 16 e o versículo 18. João estava trazendo à memória a igreja do Apocalipse. Jesus estava trazendo a memória da igreja de Filadélfia que Jesus estava no controle. Ele não ia deixar por nada a porta se fechar, porque a maior porta ele já tinha aberto, que era a porta da salvação, e essa porta jamais se fecharia. Então João vem e adverte a igreja, presbítero Rafael. João vem na autoridade de Cristo e diz para a igreja de Filadélfia: era a única igreja que havia se corrompido em meio à história da igreja. Era a única igreja que permanecia fiel no amor, ela permanecia fiel na sua fidelidade em servir a Cristo. Então Jesus mandou a mensagem para Filadélfia, dizendo: eis que eu tenho a chave da lei que abre e ninguém fecha, eis que eu tenho a chave que fecha e que ninguém abre. E sabe o que Jesus dizia para falar para essa igreja? Eu conheço bem as tuas obras. E quando Jesus chega e conhece as nossas obras, porque todos nós queremos apresentar as obras, e todos nós queremos apresentar nossas obras. A obra que ele está dizendo aqui é testemunho. A obra que ele está dizendo aqui é testemunho. E nós não vamos gostar, nós não vamos suportar se o nosso testemunho é mau e a palavra está confrontando nós. Nós não suportamos. Que nós vamos para a igreja, nós queremos mais para a igreja para ouvir palavra que confronta o nosso ego, que confronta o nosso eu. Nós queremos mais palavra dessa formalidade. Está se acabando a igreja. A igreja só enche, bispa, se vier pregador famoso, cantor famoso. Sabe por que isso? Sabe por que isso? Por que será que a igreja só enche dessa forma? E quando não enche, nós se frustra. E quando a igreja não enche, nós ficamos frustrados. E quando nós não recebemos, nós ficamos frustrados. É porque nós não melhoramos. É porque nós não melhoramos nas nossas atitudes. Porque quando Jesus enviou João para levar as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ele enviou as cartas porque ele estava vendo que as igrejas da Ásia Menor estavam pegando rota diferente do que ele havia ensinado.
Você quer uma igreja cheia de poder, primeiramente, cheia de cristãos, cheia de alma? Então se dedique. Tem gente que quer uma igreja cheia, não é, bispa? Hein? A bispa é a pastora da igreja. A pastora não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Às vezes a igreja espera da pastora, da líder, da bispa, mas ela não gera ovelha. Ela é a líder. Jesus o levantou para ensinar, para aconselhar. Aleluias. E se eu e você, irmão, que somos ovelha, não gerar ovelha, vai ficar sempre essa bermice. É? Ai, não era essa a palavra. Então, se não era essa palavra, não vai ter outra melhor, porque essa é a melhor. Aleluia. Sabe qual é a melhor do século 21? A melhor é aquela que eu saio alegre. A melhor mensagem é aquela que falou comigo e disse o que eu queria. Não, igreja, essa não é a melhor. A melhor mensagem é aquela que confronta com você, é aquela que confronta com o seu ego, é aquela que me confronta por dentro. Essa é a melhor. Se essa não estiver sendo a melhor, irmão, o dia que Deus começar a confrontar você, é perigoso você sair da igreja e não querer mais servir a Cristo. Tá? Isso é porque Deus não levanta mais os profetas e estica o dedo na nossa cara e nos desmascara. Porque se Deus levantasse os profetas que Ele teria que levantar nesse século, mais ninguém ficaria na igreja por vergonha. Ei? A igreja de Filadélfia era a igreja que tinha permanecido diante os primórdios. A igreja de Filadélfia era a igreja que conservava, que valorizava e conservava os valores e os princípios, igreja. É por isso que quando vem alguém aqui e prega uma palavra dura, você fica se perguntando, cochichando ou falando: que palavra é essa? Sabe por quê? Porque você não guarda princípio, eu não guardo mais princípio, nós não guardamos mais valores do que Deus tem mandado nós guardar. Uma palavra dessa é impossível você glorificar, nem eu pedindo, nem eu mandando você dar glória, você vai dar. A igreja de Filadélfia, aleluia, era uma igreja que estava enfrentando situações externa e interna. Tinha um grupinho que apareceu na igreja que se dizia, bispa, eles se diziam apóstolo e não eram. Eles se diziam judeus e não eram. Ele não era, sabe por quê? Porque o testemunho não batia com o discurso. Quem não lembra uma mensagem que Jesus deixou em Mateus 23, só para escribas e fariseus? Você vai ver Jesus só falando para escriba e para fariseu. Mas Jesus era do grupo dos fariseus. Jesus era um antítipo de José, o sonhador. Quem não lembra?
que não dava bom testemunho os irmãos dele, então não tinha como ele apresentar ao Pai um bom testemunho dos irmãos. Não tem como Deus apresentar um bom testemunho nosso se eu e você não estamos seguindo. Mas tem aqueles pregadores que vêm aqui para te animar. Eles são animadores, batedores de Bíblia, do século 21. Se não tiver animação de palco, se não tiver emocionalismo, se não tiver bajulação, eita, a igreja não vibra. E tem até aquele pregador do século 21 que, se não tiver fundo, ele não prega. Se não tiver fundo, ele não prega. Tem que ter fundo para ele pregar. Parece que ele é movido a fundo. Parece que ele é movido a fundo. Então a igreja de Filadélfia estava enfrentando essa situação. Jesus escreve em Mateus 23 um livro só para escribas e fariseus. Jesus disse lá no capítulo 23 de Mateus, examine lá depois. Ele diz assim: vocês estão vendo os escribas e os fariseus, eles estão sentados, sentados na cadeira de Moisés. Eles estão assentados aonde? Na cadeira de Moisés. Ou seja, eles estão substituindo Moisés. E aqui para nós, para substituir Moisés, tinha que ser PhD, tinha que ser homem renomado. Eles estão substituindo Moisés, estão assentados na cadeira de Moisés. Aí Jesus faz um aparato com a palavra e diz assim: olha, observai os escribas e os fariseus, eles têm a lei, eles têm a verdade, eles têm os ensinamentos. Observai tudo que ele vos ensinar e examine, acata tudo que ele vos ensinar, porque é a verdade. Jesus não descartou os fariseus nem os escribas. Aí Jesus, no versículo 2 e 3, ele diz assim: olha, observai eles em tudo, pode acatar os ensinamentos dele, mas vocês só não podem fazer o que eles fazem. Olha, vocês só não podem fazer o que eles fazem, porque o discurso dele é bom, é perfeito, o discurso deles são verdadeiros, mas o testemunho deles são péssimos. Ei, a igreja de Filadélfia estava enfrentando essa situação. A igreja de Filadélfia estava enfrentando a situação. Tivesse um crente desse século na época, morria dentro da igreja, como muitos foram mortos dentro da igreja. Sabe por quê? Porque isso pregado na sua pureza mexe com a alma. Isso pregado na sua pureza mexe com o nosso egocentrismo, igreja. O que nós estamos fazendo aqui, igreja? Coloque de pé. Não vou pregar não. Se coloque de pé. Aleluia. Eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para cooperar. Não vim aqui para pregar. Pregação já teve aqui em todo o decorrer do culto. Você que não percebeu, entendeu? Você que não percebeu, teve pregação aqui profundas e você não tomou posse. Não é a minha ministração desse momento que você vai tomar. Ok? O Senhor Deus já falou de força nessa noite. Ele renovaria as suas forças. Tem gente que está aqui dentro, mas nem força tem para estar aqui dentro. Está aqui dentro, sabe por quê? Porque não quer deixar a bispa sozinha. Entendeu? Está aqui dentro porque não quer deixar a bispa sozinha, mas o desejo era estar lá fora. Bispa, eu vou falar.
não vim aqui, irmão, para cortar caminho na mensagem do Senhor. Está doendo? Vai para frente, hein? Você não chegou lá, mas você está no caminho. Nós somos a igreja militante, nós não somos uma igreja vencedora. Tem gente que está contemplando achando que é uma igreja vencedora. Não, nós somos uma igreja da milícia, igreja que está militando. Nós não vemos, a igreja não é um berço pronto-socorro, um hospital, não, igreja. A igreja é um quartel-general. A igreja é onde você vem se preparar para daquelas portas para fora nós enfrentar o inferno, nós enfrentar as armadilhas do diabo que estão das portas para fora. Você vem para a igreja não é para reparar o que vai acontecer, é o que já está acontecendo, igreja. E olha o que Deus está revelando aqui. Deus não permitiu ainda essa igreja fechar porque Ele tem negócio. Deus não permitiu ainda fechar porque Deus tem negócio. O desejo do diabo é que a porta se feche. E o desejo de pessoas, bispa, maligna, porque existe pessoas no mundo espiritual que são malignas, viu? Hein? Pessoas podem de repente dizer assim, eita, só foi eu sair da igreja e a igreja fechou, parece que ela era quem estava segurando a igreja. Irmão, a igreja não é sustentada por ninguém não, a igreja é sustentada pelo dono dela, que é Cristo. E se você tem uma força na igreja em ajudar, em ela permanecer aberta, é porque Deus está te sustentando, rapaz. Nós queremos uma igreja forte, cheia e firme. Então vai para cima, igreja. A igreja que eu entendo não é aqui dentro de quatro paredes, não. A igreja é dali para fora. Sábado eu estava em uma igreja que estava inaugurando lá dentro da comunidade Santa Rita. Pense no vale, era um puro vale de ossos secos. Se você fosse para lá, você ia ficar horrorizado. Mas eu congregar dentro de um lugar desse, irmão, aqui o lugar está perfeito, irmão. Aqui está tudo bonito, um lugar bem cheiroso, um lugar bem limpo. Eu queria ver você lá dentro, Santa Rita, cobertura de telhado, parede de madeira, em chão batido. Eu queria ver você servir a Deus nesse lugar. Deus não permite você congregar num lugar como esse, porque você não tem preparo. Entende? Você, nós não temos preparo. Preparo com alma, presbítero Rafael. Hein? Porque tem gente que não quer pisar na lama, não serve para missão. Tem gente que não quer sujar roupa de poeira, de lama, então não serve para missão. Congregar num lugar como esse é gostoso, bispa, tem tudo, está perfeito, mas se não tiver preparo, é igual um soldado sem a bota, é igual um soldado sem o capacete. Eu estava essa madrugada e Deus me dava uma revelação. Revelação é diferente de visão. E hoje à tarde eu estava no monte, eu falei, Deus, eu vou orar só sobre isso, revestimento. E Deus me mostrava eu montado em uma moto, olha que mistério, e botando um capacete na cabeça. Eu não tenho nem desejo de andar de moto, e mesmo de colocar capacete, a não ser se pegar um Uber moto, né?
ou um táxi-moto. Mas eu via Deus colocando um capacete na minha cabeça. E quando se fala de capacete, capacete é um revestimento para a sua área mental. Olho, ouvido, boca e nariz. É aonde o diabo quer entrar. Então Paulo, ele fala de revestimento com capacete, cabeça. E tem muitas pessoas que não têm esse capacete. Tem muitas pessoas que não têm esse capacete. São fáceis de se frustrarem diante da sua trajetória. É por isso que precisa ser as forças renovadas nesta noite. A Bíblia já falou em Isaías capítulo 40, verso 29, que muitos correria e não se cansaria, voaria com asas como águia. Isso é um símile ou uma parábola que o Senhor Deus está usando para nos mostrar a nossa força que nós temos diante de Deus. É o que o Senhor está nos mostrando, igreja. Ele está dizendo que nós temos força, nós temos um grande potencial. Nós enche um salão de festa rapidinho, não enche. Não enche, igreja, um salão de festa não enche rapidinho, nós não enche rapidinho. E Deus te deu autoridade, Deus deu autoridade para você encher a igreja facilmente também, igreja. Olha que tremendo. Nós enche o salão de festa tão fácil, convidando o povo. E a igreja também é um salão de festa, aonde o presente é central, que é Cristo. Jesus fala isso nas parábolas, entende? Então a porta ele já abriu. A porta que ele está falando em Apocalipse 3:8 é a porta da salvação, a porta eterna. No capítulo 3 de Apocalipse, verso 11, ele diz assim: olha, guarda bem a tua coroa para que ninguém roube. Quando se fala de coroa, bispa, se fala de honra. E quantos estão perdendo a honra espiritual? Não tem mais honra espiritual. Deus nesta noite está reconquistando a honra de crente nesta noite. Aleluia, sobre a sua alma. Eu queria pedir para os irmãos virem aqui na frente para nós orar juntos. Os irmãos podem vir aqui na frente para nós orarmos juntos, igreja? Eu vou fazer uma oração junto. Fazer uma oração. Não vou pôr a mão em ninguém. Eu vou orar. Aleluia. Eu não vou pôr a mão em ninguém, bispo. Aleluia. Eu não vou pôr a mão em ninguém. Deus está na casa, bispo. Sabe o que Deus estava me mostrando, bispo? Eu não te via nesse lugar mais. Pastor, mas o senhor me via onde? Não sei. Mas eu não via. Tá bom, bispo? É isso que eu tenho para falar para a irmã. Se é um lugar maior, eu não sei. Se é um lugar menor, também não sei. Entendeu o mistério? Mas eu não te via neste lugar. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Pode fechar o salão, mas abre em outro lugar, igreja. Mas a porta eterna não se fecha. É isso que Deus está dizendo, bispo. Sabe por quê, bispo? Deus vai levantar uma comitiva lata verdadeira para estar contigo. O teu desejo, sabe qual era? De fechar as portas, acabar com tudo, chutar o pau da barraca, preparar a mala e dizer: eu vou viajar, vou dar uma viagem, descansar a cabeça e parar um tempo. E Deus está dizendo: você pode até fazer isso, mas Deus não vai retirar o chamado e a escolha que Ele te fez, porque o escolhido não tem direito de escolha.
Eu estou sentindo presença aqui. Eu estou sentindo presença aqui. Ah, pastor, mas nós ainda estamos mantendo o aluguel, mas está pesado. Ah, nós estamos mantendo o aluguel, mas está pesado, bispa. É o que Deus está dizendo. Mas pastor, Deus está falando para fechar a igreja? Não, Deus está falando que Ele não está te vendo nesse lugar, está te vendo em outro lugar. O tamanho eu não sei, entendeu? Mas é um tamanho que vai alegrar a sua alma. Nós achamos que é esse tamanho que vai alegrar a nossa alma. O tamanho que alegra a nossa alma é o tamanho que alegra o coração de Deus, igreja. Eu estou sentindo presença. Ah, mas tem mantenedor. Mas pode manter em outro lugar. Olha que negócio. É isso que Deus está falando. Está estreito, está estreito. Para alguns está estreito, está estreito. Está estreito para todo mundo, irmão. Está estreito para todo mundo. Mas Deus está dizendo que está no negócio, bispo. Não desista do seu chamado. Jamais. Amém? Toma posse, guerreiro. Toma posse. Deus ele quer te dar coisas maiores do que os teus pensamentos podem alcançar. Amém? Aleluia. Sabe o que Deus manda dizer para a irmã? Para a irmã mostrar, não demonstrar. Mostrar é uma coisa e demonstrar é outra. Mostrar quem a irmã é lá dentro. Amém, guerreira? Deus manda dizer para você mostrar quem você é lá dentro onde tu trabalha. Não esconde não quem tu é. Não esconde a tua identidade não, mulher, diz o Senhor. Se mostra quem tu é lá dentro. Aleluia. Aleluia, tu é crente sim, tu é chamada sim, tu é escolhida sim. Não fala que tu és não, só está indo para a igreja não. Tu é crente sim, Deus manda te dizer. Aleluia. Deus tem te guardado lá. Mas mostra quem você é, Deus manda dizer. Mostra quem você é, mostra a tua identidade. Entendeu? Fica com medo não. Abra a boca lá. Tá bom? Vamos orar? Quantos necessitam de oração? Diga eu e minha casa. Diga eu e meus projetos. Diga eu e a empresa onde eu trabalho. Diga eu e meus vizinhos, aqueles atribulados. Diga eu e meus perseguidores. Porque os perseguidores Jesus não mata, senão não tem graça. Os perseguidores, bispa, é uma chave para tratar com nós. Tem gente que acha que tudo é o diabo. Não, irmão, não dá glória para o diabo não. Tudo que acontece é Deus. O povo só sabe dar glória para o diabo, foi o diabo, a prova é o diabo, a prova do diabo. Não, igreja, é Deus testando nós, treinando nós. Vamos orar então. Presente, não sei para onde está o lado da sua casa, onde você estender a mão, pode ter certeza que demônios vão cair lá, em nome de Jesus. Eu não sei para onde está o perseguidor, não sei para que lado, mas aonde eu estender as mãos, aonde você estender as mãos, irmão, o espírito do perseguidor vai cair lá do outro lado, em nome de Jesus. Ei, Deus está entrando na tua casa hoje. Deus está entrando nos teus projetos hoje, indo lá, trazendo a existência do milagre. Meu Deus, venha nesta noite, Pai. Vai tomando, ó Pai, a vida da igreja Moriá, Pai. Vai tomando a vida da bispa, Senhor. Vai tomando a vida da comitiva alada que está com ela, que ainda resta, que ela tem dito ainda os que restam, Senhor. Neste lugar, meu Deus, trabalha com cada um, Pai, nesta noite. Vai tomando, Pai, nesta noite a vida da bispa, dos obreiros, Pai.
meu Deus, é aqueles que disseram que estariam e não estão, aqueles que disseram que iam estar com a bispa e mentiram, ó Pai, falaram que iriam estar com ela e mentiram, assim como muitos dentro da igreja de Filadélfia se diziam judeus e não eram, se diziam apóstolos e não eram. Meu Deus eterno, quantos estão vivendo, ó Pai, uma mentira? Meu Deus, toma nesta noite a igreja, toma nesta noite esse povo, toma nesta noite, Pai, a vida desse jovem, toma nesta noite, Pai, os corações desse povo na tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor. Rasga o céu agora, Pai, e traga a presença sobre a vida da igreja. É o que nós te pedimos, Senhor. Vai tomando nesta noite e quebrando os grilhões do inferno. Vai quebrando os grilhões do inferno. Toda falsidade, toda mentira de dentro da tua casa, toda mentira do altar cá por terra, toda mentira, Pai, aonde houver mentira, aonde houver falsidade, vai quebrando os grilhões do inferno, porque o Senhor já nos autorizou a mensagem que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Vai tomando nesta noite, Pai, vai tomando, Pai, a vida dos que ainda restam nesta congregação. Eu sei, Senhor, que todos que saíram deste lugar estão vivendo um período de prova. Pai, todos que saíram desse lugar, Senhor, por empolgação, todos que saíram desse lugar, Pai, meu Deus eterno, empolgado, meu Deus eterno, porque não suporta. Vidas que saíram não suportam, vidas que saíram, ó Pai, também não vão suportar do outro lado, meu Deus eterno, porque nós estamos, ó Pai, no estado de treinamento diante da Tua presença. Vai tomando a vida da igreja, é o que nós te pedimos, Senhor. Quebra toda a cadeia em nome de Jesus, e as palmas adorem o nome do Senhor. Deixa aí, profeta. Se meu Deus, todos meus pecados, Senhor Deus, nossas vidas, Senhor, diante da tua presença, Senhor, meu Deus, tem mais um orgulho que nós. Hoje a gente precisamos dar mais ajuda.